Hoje a gente vai falar sobre a força de atrito. E o que é a força de atrito? Na verdade, a força de atrito é uma força que ela vai ser contrária à tendência do movimento. Ela é uma força de dificuldade. Então ela vai funcionar da seguinte forma. Se o movimento é para a esquerda, ela vai ser para a direita, porque ela dificulta o movimento. Só que o que é que acontece? Essa força de atrito, ela está relacionada com duas coisas. Na verdade, ela é a força que está relacionada com a rugosidade da superfície. Porque quanto mais rugosa a superfície, mais difícil desse bloco, desse objeto, se movimentar sobre aquela superfície. E é exatamente essa força de atrito que a gente vai utilizar. Lembrando que essa força de atrito é uma força de contato. Então, para que ela possa existir, ela tem que estar em contato com alguma superfície. E ela está relacionada exatamente, como eu falei, como a superfície é rugosa, quanto mais apoio eu colocar, quanto mais a caixa pesar sobre aquela superfície, maior vai ser essa força de atrito. Mas a gente não calcula o apoio. E como é que a gente calcula isso? Na verdade, a gente calcula a normal, que é a reação do apoio, não é isso? E se a normal é a reação do apoio, ela vai ter a mesma intensidade, o mesmo módulo que o apoio. Então, por isso que a gente diz que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito e a normal. Esse U aqui, esse Mi, é o coeficiente de atrito. Certo? E o que é esse coeficiente de atrito? Na verdade, a gente tem dois tipos de coeficientes de atrito. A gente vai ter o atrito estático e o atrito dinâmico, ou cinético, como eu coloquei aqui. E o que é que acontece? Na verdade, o coeficiente de atrito estático, ele é quando não existe deslize, quando o objeto não desliza. Cuidado, eu não falei movimento, eu falei desliza. Porque um carro pode estar em movimento e a gente pode estar utilizando, e o atrito que está acontecendo nas rodas do carro com a superfície, não vai ser o atrito dinâmico, e sim o atrito estático, porque a roda do carro ela não está deslizando, ela está rolando. Só vai existir atrito estático quando ela deslizar, certo? E quando é que a roda do carro vai deslizar? Quando acontecer a frenagem, é isso, quando o carro derrapa, certo? E então a gente sabe que o atrito estático é quando ela não desliza e o atrito dinâmico é quando desliza. E na prática, como é que a gente vai saber isso? Lembrando que tem duas características desse atrito estático. Ele sempre vai ser proporcional à força que você está fazendo. Vai ser proporcional não, ele vai ser igual. Ele vai ter o mesmo módulo da força que você está fazendo. Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui uma caixa, um armário, e eu vou empurrar esse armário. Ele está parado, ele está estático, ele não está deslizando. E quando eu tento locomover esse armário, eu imprimo sobre ele uma força de 30 newtons. Se eu não conseguir mover ele, quer dizer que a minha força, que eu recebi também, uma força de reação. Eu coloquei 30 newtons sobre ele e ele me empurrou com 30 newtons. Por isso que ele sempre vai ser, o estático ele sempre vai ter a mesma intensidade, ele vai ser uma força de reação. A única coisa que vai modificar nele é o sentido e o corpo em que ele está atuando, senão, não é verdade? Correto. Então, o que é que acontece? O estático, como eu já disse, ele não desliza e ele sempre vai ter o mesmo valor que a força que está sendo empregada, certo? O que mais? O atrito estático, ele vai chegar a um ponto, o ponto de iminência que a gente chama do movimento, que é o ponto de quando ele está quase saindo do repouso. É o ponto iminente, que é o ponto máximo, é o valor máximo do atrito estático. E aí, esse movimento estático, vamos dizer que desse armário que eu falei, o ponto de iminência dele é 50 newtons. Então, se eu colocar 50.001 newtons, qualquer valor acima de 50 newtons, esse corpo vai começar a deslizar. E quando ele começa a deslizar, como é o nome do atrito que vai acontecer agora? Aí a gente vai para um atrito dinâmico ou cinético. Lembrando que esse valor de atrito dinâmico sempre é menor do que o ponto
do que o valor de iminência do movimento, que é o máximo valor do estático. Então, o que é que acontece? Vai ficar mais fácil de eu empurrar aquele armário. Não sei se você já empurrou uma coisa e na primeira vez que você teve que retirar ele do repouso, você percebeu que você teve que fazer um pouco mais de força do que para quando ele estava em movimento. Quando ele começou a entrar em movimento, ficou um pouco mais fácil de você empurrar aquele objeto. Então é exatamente esse estático e esse dinâmico que a gente tem que tomar cuidado. E aqui nós temos o gráfico. O gráfico do que seria a força, não é isso? De atrito e a força empregada. Certo. Você pode ver que o coeficiente que essa força está utilizando aqui, ele está sendo proporcional. Ele está sendo igual. Então, o coeficiente utilizado por essa reta é o coeficiente de quê? É o coeficiente de atrito estático. E aí vai chegar um valor que ele vai sair desse estático e vai se transformar em quê? Em cinético. Isso aqui é a iminência do movimento. Correto? Você pode ver que esse valor cinético ele vai ficar constante. É a característica do cinético. Ele é constante. Independente se eu estou imprimindo uma força de 50 newtons, de 100 newtons, de 200 newtons, de 400 newtons, se ele tem o coeficiente de atrito cinético de 30 newtons, a força de atrito cinético é de 30 newtons, então aquela força vai ficar para sempre 30 newtons. Independente se eu vou estar usando 200, 400, 500 newtons, ela não vai ser proporcional, ela vai ser constante. Certo? Então, a força de atrito estático, ela vai ser numericamente igual à força de atrito vai ser numericamente igual à força que está sendo empregada. Ela não vai deslizar, não é isso? E a dinâmica, a força de atrito dinâmico, ela vai ser constante. Correto. E como eu falei, a característica da força de atrito, na verdade, é ser contrária à tendência do movimento, é uma dificuldade. Então, se o movimento está sendo para a direita, a minha força de atrito vai ser para onde? Na verdade, ela acontece exatamente aqui, ó, na superfície. Mas eu coloco no corpo aqui, correto? Acontece aqui, ó. Se fosse desenhar ela, era para ser assim. Correto? Mas a gente, para facilitar, a gente desenha aqui. Se o móvel está... Lembrando, essa força de atrito, ela vai ser sempre paralela com a superfície. Com a superfície que está acontecendo o movimento, não é isso? Então, se ela vai ser paralela à superfície, ela vai ter a mesma direção do movimento, mas o sentido vai ser contrário. Se o móvel está descendo, ela vai estar o quê? Subindo. Essas setas aqui, elas deveriam ter o mesmo tamanho. Se ele estiver separado, ou então, se ele está tendo movimento, ela vai ser menor do que a força, não é isso? Correto. E aí a gente vai para um problema que é muito comum nas questões, que é a tração em automóveis. Porque a força de atrito ela vai começar a ter um comportamento um pouco diferente.
na verdade ela vai ter o mesmo comportamento, só que a gente pode ser confundido, correto? O que é que acontece? Nos automóveis, a tração ela ocorre porque o motor, na verdade, ele vai fazer com que a roda, com que os pneus do carro, eles façam um movimento circular. E esse movimento circular vai fazer com que o carro se movimente. Só que o que é que acontece? O motor ele só vai influenciar, se for, por exemplo, uma tração dianteira, esse motor ele vai influenciar somente nas rodas da frente do carro. E ele vai fazer com que o movimento dessa roda seja exatamente esse, ó, para trás. Se o movimento das rodas é para trás, o que é que vai acontecer com isso aqui, ó? Se o movimento está sendo para trás, a força de atrito ela vai ser para onde? Para frente. Lembrando, que força de atrito é essa? Força de atrito estático, porque não está deslizando, está rolando. E o que é que acontece? Essas rodas daqui, como elas não vão sofrer influência do motor, elas só vão acompanhar o movimento. Mas o movimento do carro está sendo para onde? Para frente. Então, a força de atrito vai ser para trás. Então quer dizer que nos automóveis que tem tração dianteira, como o movimento do pneu acontece pelo motor, o motor que vai ocasionar aquele movimento vai fazer com que aquela roda rotacione em torno do seu próprio eixo, então esse movimento vai ser para trás, não é isso? É. E a força de atrito para frente, porque ela é contrária à tendência do movimento. E nesse caso, as rodas de trás do automóvel que tem tração dianteira, elas estão só acompanhando o movimento. Para onde está sendo o movimento? Para frente. Então, o movimento está sendo para frente e a força de atrito delas vão ser para trás. Certo? E como vai funcionar isso no carro traseiro? No carro que tem a tração traseira. Funciona da mesma forma. Ó. O motor vai imprimir uma rotação desse carro e essa rotação vai provocar uma rotação. Essa rotação vai ser para trás. Então o movimento desse pneu vai ser como se estivesse jogando para trás. Estivesse rotacionando para trás. Apesar do movimento ser para frente. Então a força de atrito desse pneu vai ser para onde? Para frente. Só que o de trás ele está acompanhando o movimento. E o movimento das rodas da frente é para onde? Se ele está acompanhando o movimento, ele é para frente. E a força de atrito dele vai ser para trás. Lembrando que a força de atrito ocorre entre a superfície do pneu que está em contato e a superfície do pneu que está em contato e a superfície que está sofrendo o apoio, que está recebendo o peso do pneu, que está em contato com o pneu. Correto? E nos carros que tem 4x4, ou tração às 4 rodas. Isso quer dizer que o motor ele vai influenciar justamente nas duas rodas. Então a força de atrito das duas rodas vão ser. Então, a gente também vai falar sobre as leis de Newton e as aplicações das leis de Newton nos movimentos, correto? E qual é a primeira lei de Newton? Qual é a primeira lei que Newton formulou? É a lei da inércia. E o que é a lei da inércia? A inércia, na verdade, ela fala que um corpo vai tende a permanecer no movimento em que está, a menos que uma força externa atue sobre ele. Como assim? Então, se um corpo está em velocidade constante, por exemplo, 3 metros por segundo para a direita, ele vai continuar nesse movimento até que alguma outra força externa atue sobre ele, ou para parar ele, ou para acelerar ele, ou para diminuir a sua velocidade, correto?
E se ele estiver em repouso? A mesma coisa. Ele vai tender a ficar em repouso. Ele tende a permanecer no movimento que ele está. Se ele está em repouso, ele só vai sair do repouso a menos que uma força atue sobre ele para que ele possa sair desse repouso. Correto? Certo. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Um corpo tende a permanecer em movimento a menos que uma força externa atue sobre ele. Correto? E qual é a segunda lei de Newton? Não, e quais são as aplicações? Como é que a gente pode ver isso na vida real? Quando a gente faz uma curva e o corpo tende a permanecer no movimento para frente, o nosso corpo é jogado para o lado, contrário do sentido da curva, não é isso? Ou quando o carro freia, a gente é jogado para frente. Todos esses exemplos são exemplos que comprovam a lei da inércia. Primeira lei de Newton. E qual é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, ele diz que a força resultante vai ser o produto entre a massa e a aceleração. Então, a força resultante vai ser o produto entre a massa e a aceleração. Então, para que haja uma aceleração, todo o corpo ele vai haver massa. Então, para que haja uma força, que a gente sabe que existe uma força exercendo naquele corpo, ele vai ter que ter uma aceleração. Correto? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e da reação. E o que é que essa lei de ação e reação ela diz? Ela me diz que toda força que eu imprimo sobre um corpo, esse corpo vai exercer a mesma força sobre mim. Como assim? Se eu soco a parede, por exemplo, com uma força de 30 newtons, a parede vai me socar de volta. Eu vou receber essa força de volta também no meu braço, uma força contrária à força de 30 newtons. Então, para toda ação, Newton diz que para toda ação existe uma reação, uma força contrária. Toda força de ação existirá uma força de reação contrária, tendo a mesma direção e a mesma intensidade, só que o sentido diferente. Então ela vai ter o mesmo valor. Outra coisa, essas forças elas não acontecem no mesmo corpo, porque se elas acontecessem no mesmo corpo, essas forças seriam anuladas, uma força anularia a outra. Então, eu soco a parede então eu estou exercendo uma força sobre a parede, a força de ação, e a parede está exercendo uma força de reação. Eu não vou machucar porque a parede vai fazer com que vai fornecer vai imprimir uma força de reação sobre a minha mão de mesma intensidade, só que de sentido diferente na minha mão, correto? E essa é a terceira lei de Newton. E como é a aplicação dessas leis de Newton? Como é que a gente vai utilizar elas em um determinado exercício? Na maioria das vezes a gente vai utilizar elas nas questões de bloquinhos. E como vai funcionar? Coloquei aqui somente um exemplo de questão de bloquinho que ela vai trabalhar a maioria dos assuntos, correto? O que é que está acontecendo aqui? Vamos estudar primeiro o movimento. Esse bloco B, ele vai ter um peso que vai fazer com que arraste esse bloco A, em tese. Depende se essa força vai ser maior ou menor que a do atrito que esse bloco está exercendo, não é isso? Correto. Se ele estiver parado, esse atrito vai ser estático. Se ele estiver
em movimento, esse atrito vai ser dinâmico. Correto? Então vamos primeiramente fazer o estudo das forças. Vamos entender primeiramente o que está acontecendo. Esse corpo de massa 25 kg está fazendo uma força, peso, na verdade, o peso dele está fazendo uma força para arrastar esse bloco. Só que a gente não sabe ainda se ele vai arrastar ou não. Como é que a gente vai entender se ele vai arrastar ou não? A gente vai ter que saber se essa força é maior do que a força de atrito que esse bloco está fazendo. Força de atrito estático, não é isso? Beleza, e como é que a gente sabe isso? Primeiramente, para a gente resolver essas questões de bloqueio, a gente tem que separar cada bloco, correto? Então, primeira etapa, vai ser o estudo das forças em cada bloco separado. O estudo separadamente. Então vamos lá, vamos pegar o bloco A. Bloco A. No bloco A, a gente vai ter que forças? A gente vai ter exercendo sobre ele a força a peso. Não é isso? Porque todo o corpo que está sofrendo influência da força da aceleração gravitacional e também tem uma massa, ele vai estar exercendo uma força a peso, vai estar sob influência de uma força a peso. Ele vai ter uma força normal, porque nesse caso ele está apoiado, correto? E ele vai ter, nesse caso, uma tração e uma força de atrito. Só que a gente sabe que não está existindo um movimento no eixo Y. Isso quer dizer que no eixo Y, se não está existindo movimento, se não tem aceleração, a força resultante vai ser igual a zero. Vocês concordam comigo? E a gente tem que adotar um positivo. Vamos adotar o positivo como para cima. Então, se positivo é para cima, a normal menos. Se está para baixo, é contrário ao positivo, não é isso? Normal menos o peso vai ser igual a zero. A força resultante está igual a zero? E normal menos o peso não é a força resultante? Então, a normal vai ter o mesmo valor que a força peso. Mas a gente quer saber isso? Não, a gente quer saber a aceleração desse movimento. Beleza. Então, a força normal e a força peso a gente já concluiu que elas são iguais. E no eixo X, o que é que está rolando? No eixo X, a gente vai adotar, como a gente acha que o movimento está sendo positivo para a direita, é você que adota aí. Eu estou adotando para a direita porque eu acho que vai existir movimento. Também, se não existir, vai dar... Se não existir, ele vai estar parado, ele não vai estar para a esquerda. Por isso que eu adotei para a direita como positivo. Então, como eu acho que vai existir movimento para a direita, o que é que acontece? Eu estou querendo dizer que quem é a força resultante? Nesse caso, seria a tração positiva, porque ela está para a direita, menos a força de atrito. Isso vai ser igual a quem? Força resultante não é igual a massa vezes aceleração? Quem é a massa? Massa de ar vezes aceleração de ar. Não é isso? Certo. Vezes aceleração. Porque esse movimento ele vai ter a mesma aceleração dele, como um todo. Beleza. Isso é o que eu posso dizer daqui.
E no bloco B, o que é que está acontecendo? No bloco B, esse T é a tração da corda, viu, gente? Essa força de tração, na verdade, ela só é uma força de... Ela não vai ser uma força que vai influenciar no movimento. Ela só vai ajudar o movimento. Tanto é que essas forças, elas se anulam. A tração de um mesmo fio, ela vai se anular. Vou dizer que esse fio é chamado de T1. Então, T1 e T1 são iguais. E o peso desse bloco B? Não é isso? Força-peso desse bloco B. Então, se a gente adotou esse movimento como positivo, ó, ele vai acompanhar. Então, ele vai ser positivo para baixo. Então, vai ser menos T mais PB é igual a massa de B vezes aceleração. Mas a gente tem que saber se esse PB, não é isso? É maior do que a força de atrito. Por quê? Porque se a gente pegar, a gente fez a primeira etapa, estudou a força dos blocos separadamente. E qual é a segunda etapa? Vou colocar aqui a segunda etapa. A segunda etapa organizar o sistema. Quem seria o sistema? Seria T menos FAT é igual a massa de A vezes A, e menos T mais PB é igual a massa de B vezes a aceleração. Isso aqui vai ser quem? Corta T com menos T, vai ficar PB menos FAT, menos força de atrito, é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Mas qual é a força de atrito que a gente vai utilizar aqui? O coeficiente de atrito estático ou o coeficiente de atrito dinâmico? Eu disse que esse coeficiente de atrito seria o coeficiente vezes a normal. E quem é a normal? A gente disse que a força normal do bloco A vai ser exatamente o peso. Esse bloco tem normal? Não, porque ele não está tendo contato com nenhuma superfície. Vamos calcular a força de atrito estático dele. A força de atrito estático. Então, para romper a força de atrito máxima estático dele, o valor de atrito, o coeficiente de atrito dinâmico máximo dele, vai ser 0 de estático, vai ser 0. Então, eu errei os valores aqui. Desculpa. Vai ser 0,8. Então, quer dizer que para retirar ele do movimento, vai ter que existir uma força com o coeficiente de atrito de 0,8 vezes qual é a normal dele e qual é o peso dele? 10. Então, o força-peso dele, peso de A é igual a massa vezes gravidade, que é igual a 100 newtons. Então, essa força de atrito vai ser de 80 newtons. Se o peso de B for maior que essa força de atrito, a gente sabe que vai existir um movimento. Então, a gente não vai utilizar ela, vai utilizar a do dinâmico. E se for dinâmico, vamos calcular logo. Força de atrito dinâmico. É igual a 0,5 vezes 100
que é igual a 50 newtons. Vamos saber logo se esse peso de B é maior. Quem vai ser peso de B? O peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade. Com a massa de B, 25 quilos vezes 10 é igual a 250 newtons. Ele é maior do que a força de atrito do bloco A, que vai dificultar. Se ele é maior que a força de atrito do bloco A, então a gente não vai utilizar esse atrito estático, porque a gente já sabe que existe movimento. Então a gente vai utilizar essa força de atrito dinâmico. Então o que é o peso de B que a gente já calculou? 250 newtons. Menos, quem é a força de atrito? A gente vai utilizar a força de atrito dinâmico, que é 50 newtons, que a gente calculou aqui. É igual, quem é a massa de A mais massa de B? Seria 25 mais 10. 35. 250 menos 50 dá 200, é igual a 35A. A vai ser 200 sobre 35. Isso dividido por 5 vai dar 7,40. Então, essa aceleração vai ser 40 dividido por 7 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração desse movimento vai ser essa. Correto.